Olá, boa noite pessoal, graça e paz para todos. Como eu falei, quando voltasse da igreja eu iria deixar aqui um versículo, uma passagem para os nossos irmãos. Eu gostaria de ler no livro de Lucas, capítulo 13, do versículo 22 ao 27. Espero que com essa passagem a gente venha melhorar o nosso entendimento do Evangelho, da vontade de Deus, e que nos sirva de ensino, né? A palavra diz assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando a caminho de Jerusalém. E alguém ali lhe perguntou: Senhor, são poucos os que serão salvos? E respondeu-lhe Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater e dizer: Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinasses em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois vós, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade, ou seja, vós todos que praticais o mal. Nessa passagem, Jesus fala sobre a porta estreita, onde a gente encontra Jesus aqui, como era de costume, ensinar nas sinagogas, indo de cidade em cidade, dentro de aldeias, saindo de aldeias, ensinando o evangelho do arrependimento e trazendo o homem à salvação. Então a gente nota que nessa caminhada de Jesus, ele se depara com um homem, a qual a Bíblia aqui não relata se é judeu, se é gentio, se é algum seguidor de Cristo. Provavelmente aqui, de antemão, a gente encontra uma pessoa que já vinha ouvindo os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque quando ele vê a Jesus, ele faz uma pergunta acerca de quantidade de pessoas que seriam salvos. E veja a pergunta que ele dirige a Jesus: Senhor, são poucos os que são salvos? E Jesus agora lhe responde: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A primeira coisa que eu percebo aqui, gente, é que este homem provavelmente ouviu falar do Evangelho de Cristo. Provavelmente esse homem, acredito que ele o seguia, porque algo lhe chama a atenção e algo vem uma pulga atrás da orelha de que ele fica agora querendo saber quantidade de pessoas ou quantos seriam salvos. E por que esse homem agora fica preocupado em saber quantas pessoas seriam salvas através desse evangelho? Ou quantas pessoas caberiam no céu? O que eu acho interessante nessa passagem é que quando ele faz essa pergunta, ele dirige essa pergunta a Jesus, Jesus não responde o que ele quer saber. Notem, pode ler no versículo 24, que Jesus responde diferente. Jesus diz assim, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Ou seja, Jesus não responde a quantidade de pessoas que ele quer saber que seriam salvos. Mas Jesus dá a receita do que precisa para ser salvo. Ou seja, nem todas as vezes que a gente dirige perguntas e palavras ao Senhor Jesus, quando até estamos desesperados ou preocupados com alguma coisa, ele não vai falar o que você quer ouvir, mas ele vai falar o que você precisa ouvir. Então Jesus responde: esforçai-vos para entrar por essa porta estreita. A porta estreita significa o Evangelho de Deus, né?
No livro de Mateus, o próprio Jesus ele fala sobre a porta estreita e a porta larga. A porta larga significa o caminho do mundo e a porta estreita o caminho do céu. Então ele diz assim: esforçai-vos para que entre pela porta estreita. Em alguma outra passagem, eu não lembro aqui, me falha a memória, Jesus diz assim, ó: o céu será tomado a forças. Isso não quer dizer que o ser humano vai ter que entrar em atrito ou ter que brigar com alguém ou através de armas, facas e punho para que entre no céu. Não é isso. Ele diz que o céu tomado à força seria um esforço daqueles que buscam, e somente aqueles que perseveram com forças e determinação, esses herdarão o céu. Porque quando Jesus disse assim, ó: quem quer vir, e certa feita ele sobe, acho que em cima de um monte, algo parecido, diz assim, ó: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho tem a ver com renúncia. Então, renunciar à sua vida é uma das coisas mais difíceis, porque aí você vai entrar em uma luta cotidiana, uma luta diária, onde a própria palavra diz que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra pessoas. A luta aqui é espiritual, contra potestades e principados. Não é isso? Ele quer dizer demônios e príncipe que mandas em demônios. Então, a nossa luta é espiritual. Então, quando alguém chegar para dizer a você que Deus vai pegar o seu inimigo é aquele que apontou para você, aquele que falou de você, aquele que desejou mal, é mentira. Tire isso da sua cabeça, que seu inimigo nunca vai ser o seu irmão, o seu inimigo nunca vai ser a criatura que Deus criou. O seu inimigo aqui é espiritual e invisível, que é o próprio Satanás junto com os demônios. Mas vamos lá, é necessário que haja um esforço do cristão para que entre no céu. E esse esforço vai ser justamente através dessa perseverança, onde você vai ter aquela luta diária, porque a nossa carne só se declina para o pecado. A nossa carne só deseja o pecado. O pecado está entranhado, é como entranha, é algo que não sai mais. Por isso que a Bíblia diz que no corpo do pecado, Cristo venceu o pecado. Mas por que Cristo conseguiu vencer o pecado? Porque ele estava constantemente na presença de Deus Pai. Mesmo ele sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, veio como servo, né, no corpo do pecado do ser humano, mas ali, todavia, ele fez a vontade de Deus. É tão tal que ele, quando é levado ao deserto, quando ele é tentado, todas as 3 vezes que Satanás tentou ele, ele disse: não só de pão viverá o homem, não atentarás o Senhor teu Deus, não adorarás a outro Deus. Ele venceu a Satanás através do poder da palavra de Deus. É assim que o cristão deve viver. E assim com qualquer um ser humano que se diz filho de Deus tem que viver através da palavra. Nenhum filho de Deus se alimenta de qualquer outra coisa do mundo, ou nenhum filho de Deus ele consegue vencer o mundo sem que seja através da palavra de Deus. Se alguma outra pessoa acha que vence o mundo, vence o pecado através de seus méritos, ele está enganado. Né? A própria palavra diz que aquele que salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perde a sua vida por amor ao evangelho, achá-la. Ou seja, aquele que auto se salva, ele está perdido. Mas aquele que está perdido e sabe que está salvo em Cristo, esse será salvo. Porque ele foi salvo pela fé, pelo autor da vida, né, que é Jesus Cristo. Mas vamos lá, continuando. No verso 25, Jesus ainda diz assim ao homem que lhe fez uma pergunta, querendo saber quantidade de pessoas que seriam salvos. Jesus não responde da maneira que ele gostaria de ouvir, mas lhe dá agora a receita do que ele precisaria fazer para que fosse salvo. Jesus ainda alerta ele dizendo assim: olha, quando o dono da casa aqui é Deus, tá, gente? Quando o dono da casa, e a casa aqui é o céu, é a porta da graça. Quando o dono da casa estiver levantado e fechando a porta,
E vós que ficarem do lado de fora, começarão a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele vos responderá: Não sei de onde sois vós. O dono da casa é Deus. A porta que está aberta é a porta da graça. Hoje nós vivemos na dispensação da graça. Graça essa que quer ser favor imerecível, ou seja, Cristo morreu na cruz por todos, porque nenhum que fosse até aquela cruz ainda não satisfaria o desejo de justiça de Deus, porque seria um sacrifício impuro e irrevogável. Mas ele fez o sacrifício com o Cordeiro de Deus, que é o Cristo, um Cordeiro imaculado, né? E através desse sacrifício irrevogável, Deus satisfez toda a sua justiça, esmagando seu filho na cruz. Está lá em Isaías 53. Quem quiser ler lá, Isaías 53, vai ver que está escrito lá. Quando Deus satisfaz toda a sua vontade, toda a ira derramada sobre o seu filho, onde deveria ser derramada sobre nós. Por isso que é chamado graça. Graça é um favor imerecido, onde a gente não merecia, e Jesus fez isso por nós. Morreu na cruz por cada um. Então as pessoas insistirão dizendo: Mas Senhor, em tuas mesas comemos e nas nossas ruas tu nos ensinaste. E ele continuará dizendo: Não sei de onde sois vós, apartai-vos de mim, todos vocês que praticam o mal ou a iniquidade. Ou seja, nós comíamos em tua mesa, tu nos ensinaste em nossas ruas. Isso aqui está falando de pessoas, de crentes, né? Porque quem come na mesa com Cristo é aqueles que ceiam, na igreja não existe ceia. Outros são aqueles, mas na nossa rua tu nos ensinaste. Isso aqui são pessoas que já ouviram o evangelho, pessoas que já ouviram pessoas pregar o evangelho, porque quando chega um ser humano pregando para você, é o próprio Deus enviando a pessoa, enviando o Espírito. Então, ou seja, essas pessoas que estão incluídas aqui, que Jesus está fechando a porta para eles, é crente e não crente. Entenderam? Então, assim, ele vai continuar dizendo: Apartai-vos de mim, vós que pratica o mal ou iniquidade. Iniquidade no grego significa multiplicações de pecado. A palavra pecado no grego significa errar o alvo, perder o foco, sair da linha e perder o prumo. Ou seja, tudo que tira você da direção de Deus, de Cristo, que ele é o alvo, você está pecando. Se você assiste algo demais e esquece de fazer algo para Deus, está pecando. Se você faz tudo como premissa que não seja Deus, você está pecando. Então quer dizer, o crente peca, o cidadão peca, o ser humano peca, todo mundo peca, porque nem todas as vezes a gente coloca Deus como primícia. Porém, iniquidade aqui é multiplicação de pecado, tá, gente? Um crente não quer dizer que ele nunca vai deixar de pecar. Por isso que pecado, a palavra pecado é uma coisa mais simples, é apenas errar o alvo. Então, tudo que você fizer é pecado. Por isso que Jesus disse que todos os pecados são perdoados naquele que acredita em Cristo. Então, ou seja, assim, a partir do momento que você pecou, pediu perdão, Jesus perdoa. Porém, a multiplicação diária de pecado, aí já não é mais perdoado. Por quê? Porque você está sendo uma pessoa iníqua. Você está praticando iniquidade diariamente, com a cara mais lavada do mundo, você já não sente mais nenhum temor, nenhum tremor e nenhuma obediência mais por Deus. Então você está pecando toda hora, achando que Deus já te perdoou naquela cruz e acabou-se. Não, não é bem assim, tá, gente? Lá nas cartas de Paulo, no livro de Romanos, capítulo 5, 21, diz assim: Aonde abundou o pecado, que o pecado entrou por um homem, através de Adão, superabundou a graça. Aí Paulo diz assim, então quer dizer que eu posso viver no pecado para que a graça seja mais abundante? Lá no próprio capítulo 6 de Romanos ele responde: de modo algum. Se nós morremos para o pecado, porque quem crê no sacrifício de Cristo, crê que o nosso pecado foi crucificado e enterrado lá naquela cruz. Então, morre o velho homem e nasce um novo homem, um novo homem em espírito. Então, quem abandonou o pecado não pode mais viver no pecado. Tá certo, gente? Então, assim, não dê ocasião à carne para viver no pecado. Cristo te livrou da lei e da justiça, porque ele te justificou, mas não deu ocasião da sua liberdade em Cristo para estar vivendo em pecado.
Porque senão, essa passagem aqui está falando do juízo, está falando de arrebatamento. Quando ele diz assim, ó, quando o dono da casa se levantar e fechar a porta e vós que ficarem do lado de fora, ele está dizendo, olha, vai haver um acerto de conta, Papai do céu vai se levantar do trono, vai arrebatar a sua igreja, e os que ficarem do lado de fora não vai ter mais porta da graça, ela vai estar fechada. Não vai ter mais a oportunidade de alguém se arrepender. Então, ou seja, pelo amor de Deus, façam a vontade de Deus em nome de Jesus. Amém, igreja?